Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer o corte e a costura desse modelo de colete. Mas antes, se você ainda não for inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Vamos lá! Bom, aqui eu tenho a minha modelagem, tá? As duas peças da frente. E também a peça das costas tem recorte, ok? Então, frente e costa tem recorte. Lembrando que essa aula já está disponível aqui no canal, a aula da modelagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O tecido que eu vou usar vai ser uma sarja, porém essa sarja tem elastano, ok? Então, no sentido aí da minha orelha, ela tem uma elasticidade. Então, eu vou trabalhar com a outra ponta do tecido para achar o fio, para posicionar esse molde, tá? Daqui a pouco você já vai entender. Olha só, como eu vou trabalhar com o outro sentido, né, com o outro fio, para ser o meu fio reto, eu vou precisar deixar essa parte aonde foi cortado o tecido, na hora da compra, né, deixar bem retinho. Por isso que eu tô puxando o fio, ó, para eu deixar esse tecido bem certo mesmo, tá? Para eu ter como base o meu fio reto. Então, eu tô puxando para posicionar o molde dessa forma aí. Observe que eu dobrei, ó, desse jeitinho aqui o tecido, tá? Essas duas peças da frente vão ser forradas, por isso eu dobrei, então eu vou cortar 4 vezes elas. E as duas peças das costas vai ser apenas uma vez. Eu tenho aqui 1,5 m de tecido, ok? Então, todas as minhas peças estão posicionadas no fio, que é a mesma direção, tá? Tanto em cima da peça quanto embaixo, em relação à dobra do tecido ou então em relação à borda do tecido que tá no fio reto também, ok? Que é o que eu tô mostrando aí agora, ó. Tem que estar na mesma direção. Então, essa marcação do fio aí, que tá no molde, eu explico bem direitinho como você marca lá na aula da modelagem. E aí, eu posiciono certo no tecido para essa peça não ficar enviesada. Então, eu vou cortar aí essas peças, ó, deixando na maioria delas 1 centímetro de margem de costura, apenas. Aqui na parte das costas, na barra, eu deixei 1,5 m e nas laterais 1,5 centímetro também. No restante é tudo 1 metro. E aqui, ó, onde tem essas marcações, são piques, tá? Que eu fiz lá na modelagem e que eu preciso colocar no meu tecido, porque vai ser importante na hora da montagem lá na máquina de costura, tá? Esse pedaço de tecido aqui eu separei para fazer o revel tanto do decote das costas quanto da cava, que é as peças que não tem forro, ok? Então, é dessa forma aqui que ficou as minhas peças cortadas. Começando a montagem, eu vou colocar aqui, ó, primeiro a peça da frente, tá? Eu vou colocar pique com pique. Todas as minhas peças têm essas marcações. E vocês vão ver que eu falo isso muito lá na hora da modelagem, tá? Que é importante, porque aqui na montagem faz toda a diferença. Então, eu não vou me preocupar muito de que essa peça fique fora do lugar se eu colocar os piques. É só colocar pique com pique e aí eu tenho a certeza que ela tá bem certinha na posição. Aqui eu tô arrumando, ó. Coloco primeiro pique com pique, né? E aí, nessa parte da curva do busto, eu vou colocando alfinete para poder costurar. Vou agradando o tecido, deixando da melhor forma, ok? Se você se sentir insegura para costurar assim, pode passar um alinhavo antes. Lembrando que essa parte da frente são 4 peças porque são forradas, tá? Observe que aqui, ó, bateu certinho a cava, embaixo bateu certinho também. Então, é importante os piques, tá? Bom, aqui eu tenho as costas, meio costas tem costura. E eu vou fazer a mesma coisa também. Primeiro costuro as costas, o meio costas, e depois vou para as laterais colocando pique com pique, tá? Então, quando eu for costurar, eu preciso me certificar de que tá tudo certo na posição, tá? Sempre aí no comecinho as pontas não vão bater. Isso é normal, porque nesse modelo a barra tem uma inclinação,
Aí eu vou costurando, deixando mais ou menos 1 centímetro, que foi o que eu deixei de margem de costura, tá? Vou retirando o alfinete e vou passando a costura. Como eu falei, se você se sentir mais segura, pode passar um alinhavo antes para costurar com mais segurança, tá? Principalmente se você for iniciante, aí tá começando agora, né? Mas com a prática depois você pega o jeitinho, tá bom? Observe que aqui, ó, dá essa diferença na ponta, mas quando eu abro a cava, dá continuidade certinho, tanto lá em cima na cava quanto na barra. Ficou desse jeito aqui, ok? Lembrando que eu vou passar todas as costuras no ferro, tá? Abrindo essas costuras. Agora eu vou aqui pro meio costas. Meio costas também, tá? Eu coloquei pique, então, mesmo sendo mais fácil, né? Porque já tá cortado junto, mas é interessante fazer os piques também. Vou costurando, deixando também 1 centímetro. E agora eu vou colocar aqui as laterais. Da mesma forma que eu fiz da frente, tá? Aqui nas costas eu não tenho forro. Já costurei aqui, vou costurar o outro lado. Ó, os piques aqui para mostrar para vocês que eu coloquei nas costas também. E daqui a pouco eu vou passar uma overlock nessas costuras, tá? Para dar um acabamento bem bonito. Se você não tiver a overlock, você passa no zigue-zague, tá certo? Aqui eu tô mostrando a pontinha que dá, ó, mas que no final dá tudo certo, ó. Fica a continuidade da cava, tá? Vai ficar uma pontinha pra fora. É só você respeitar os piques, tá? Agora eu vou passar o overlock. Olha só, aqui eu já tenho todas as peças da frente costuradas, as 4 peças, né? 2 de cada lado, tá? E o próximo passo aqui na frente é fazer o acabamento das costuras, pode passar no overlock se você quiser, e fechar aqui a cava, tá? Para ela ficar embutida, pra gente poder embutir essa gola. Então, falando da gola, eu vou cortar agora aqui a minha entretela. Eu vou entretelar apenas um lado da gola, que é o lado que vai ficar aparecendo, é o lado que vai ficar pra fora, tá? Então, eu tô usando aqui uma entretela de tecido. Eu aconselho você a usar a entretela de tecido, tá? Porque tem entretela de papel também. Mas a entretela de papel vai deixar um pouco rígido. Então, procure usar sempre a de tecido. Agora aqui eu vou fazer o meu revel. Então, eu peguei aqui o restante do tecido que sobrou, dobrei ali ele, porque vai ser uma peça inteira. E eu vou tirar a cópia do desenho do decote, tá? Do decote e costas, para eu poder fazer o meu revel, que nada mais é do que uma pecinha que vai dar o acabamento aí em cima. Então, você tira uma cópia dessa forma, ó. E aí tem que ficar bem certinho, não precisa de margem, porque já vai costurar junto. E aqui você decide quantos centímetros você vai querer, tá? Eu tô fazendo aqui sem medir, mas vai dar mais ou menos uns 4 centímetros aqui. Ficou desse jeito aqui, ó. E aqui eu vou costurar para poder fazer o acabamento depois. A borda eu vou passar na overlock, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a cava. Peguei um pedaço do tecido maior, já vou cortar as 2 peças, tá? Dos 2 lados. E aí eu vou posicionar dessa forma, você vai trabalhar aí com o retalho da melhor forma. E aí eu vou copiar. É bem facinho, tá? E aqui eu vou colocar 4 centímetros, eu vou contornando, ó, medindo, contornando, pra poder tirar essa peça bem certinha em toda a extensão dela, tá? Então, ficou um revel de 4 centímetros. Prontinho, aqui eu tenho já as 2 peças do revel. Então, a posição deles é essa aqui, ó. Tá? Eu vou costurar direito com direito para depois desvirar e ficar o acabamento pro lado do avesso, entendeu? A costura vai ficar toda embutida, na verdade. Vamos lá agora fazer aqui aqueles acabamentos das costuras. Eu vou fazer esse acabamento no overlock em todas as peças. Até mesmo nas costuras da frente que vai ser embutido, tá? Então, é legal porque, dependendo do tecido que você for usar, se ele ficar desfiando muito, é interessante você fazer esse acabamento.
Aqui eu já tô costurando a borda de todos os revés, ok? Que foi o que eu acabei de cortar agora. Prontinho. Ficou desse jeito aqui. Lembrando de passar todas as peças, tá? Aqui eu posicionei só para você conseguir entender como é que vai ficar. Então, eu já vou costurar aqui as duas cavas, tá? O decote das costas eu coloquei no alfinete, mas eu ainda não vou costurar ele agora. Porque eu vou precisar primeiro colocar a gola, para depois colocar o revel, para ele já fazer o acabamento final da peça. Quando eu costuro já aqui esses revés, como essas partes têm curvas, é interessante fazer esses piques aí para poder desvirar e ficar bem bonitinho o desenho. E logo em seguida fazer a costura de pesponto, ok? Porque essa costura vai segurar esse revel para ele não ficar aparecendo pro lado de fora. Cadê esse jeitinho aqui, ó? Bem bonitinho, da forma como eu tô mostrando. Então, essa costura, ela tá segurando a margem da costura lá pelo lado do avesso. Já posicionei aqui, já colei a minha entretela e coloquei aqui as duas pecinhas da minha gola e vou costurar ele em toda essa extensão, deixando essa parte aqui da lateral aberta. Então, eu deixo aquela pontinha ali aberta. E vou costurando aqui com um pé de máquina, tá? Toda a minha gola. Desse jeito aqui que você tá vendo. Na hora de desvirar, eu vou fazer um cortezinho chanfrado aqui, ó. Tirando esse excesso de tecido para que eu possa virar e ficar um canto bem bonitinho, porque senão vai ficar um amontoado de tecido, tá? Então, com a ajuda da tesoura aqui, eu faço essa pontinha, ó. Aí fica bem certinho, tá bom? Essa é uma dica muito importante. Também vou fazer costura de pesponto. Então, eu vou jogar a margem da costura pro lado que vai ser o avesso. E vou segurar fazendo essa costura aí, que a gente chama de pespontar. Feito isso, vou passar no ferro para ficar tudo sentadinho na posição. E a peça já tá montadinha. Agora que eu já costurei tudo, né, a cava e já também costurei a minha gola, fiz os piquezinhos ali, ó, na cava, eu vou unir ombro com ombro, tá? Ombro costas com ombro frente, para eu poder aí sim colocar a minha gola, tá? Então, eu já tô praticamente aqui fechando o colete. Então, eu vou posicionar desse jeitinho aqui, ó. Eu vou abrir as peças, tá? Vou abrir a frente, que tem o forro, e vou abrir as costas, que tem o revel. Eu vou colocar aqui, ó, costura com costura, porque eu quero que esse encontro fique perfeito, tá? Então, eu posiciono tudinho com o alfinete. Se você quiser, pode fazer um alinhavo antes de costurar. E vou costurar aberto assim, ok? Que é pra ficar a costura com o encontro perfeito. Desse jeito aqui, ó. Costurei aberto. O objetivo é que quando eu virar essa peça, não fique uma ponta maior que a outra, ó. Observe que a costura tá dando a continuidade, entendeu? Do ombro da frente com o ombro das costas. Agora aqui eu coloquei um pedacinho de entretela na parte da frente para eu conseguir colocar essa gola de uma maneira mais prática, tá? Como esse tecido ele desfia um pouco e eu quero que a minha frente fique perfeita, eu coloquei e é uma dica bem legal. Peguei aqui a minha gola, coloquei meio da gola com o meio das costas, ó. E agora eu vou costurar ali a parte, digamos assim, mais tensa, né, desse projeto aqui, que é fazer essa gola ficar perfeitinha. Então, qual é o segredo aqui? Eu vou pegar esse cantinho, esse alfinete aqui, depois eu vou falar dele, tá? Eu coloquei, mas eu tirei agora pra você entender. Eu vou dobrar essa parte e vou fazer um pique de mais ou menos, é um pouquinho menos de 1 centímetro, tá? Ó, não precisa ser 1 centímetro, não. Digamos que é meio centímetro, ok? Para eu poder costurar essa gola. Então, a parte que tem entretela é pra frente. Então, você tem que enxergar o modelo.
Eu vou primeiro costurar essa pontinha aqui e deixar esse corte bem no meio, tá? Ele tem que fazer uma quina, ok? Ó, e eu vou costurar desse jeito aqui, fazendo uma quina. Esse corte vai me permitir fazer a dobra do tecido, entendeu? Do encontro ali do L. Vai abrir o L para que eu consiga fazer a curva, para eu dobrar o tecido da outra banda, para poder fazer um encontro perfeito. Aí eu posicionei, tá? E aí eu costuro um. Quando eu for fazer o outro, é interessante eu colocar os dois, um do lado do outro, como eu tô fazendo aqui, para que fique certinho, para não dar diferença, entendeu? Aí você coloca um alfinetinho para marcar, que foi justamente aquele alfinete que eu tirei, ok? Então eu vou mostrar aqui, ó, que eu já costurei essa primeira parte, que é a menor. Ó, o L tô abrindo, para você ver direitinho. Agora eu vou costurar o outro lado, que é o lado que vai pra gola mesmo, que vai pro decote. Então, esse pique que eu dei, que eu abri essa peça aí no encontro, né? Ele me dá essa mobilidade do tecido de virar, entendeu? E agora sim eu vou costurar até a direção do meu ombro. E eu não vou costurar o decote das costas ainda, eu vou apenas passar um pouquinho do ombro. Então, começo aqui, dou um retrocesso, ó. E vou costurando, passando só um pouquinho. Essa costura aí é a costura do ombro, tá? E aí eu paro e observo se tá tudo ok. Ó, eu vou abrir aqui pra você ver como é que ficou, tá vendo? Digamos que é uma costura 3D, mais ou menos isso. Ficou desse jeito aqui, ó, pro lado do avesso. E pro lado do direito ficou essa quina perfeitinha aqui. Então, aqui eu já fiz os dois lados, do mesmo jeitinho. Agora, eu vou precisar embutir a frente, né? As duas bandas da frente. Então, eu vou repetir esse processo aqui na gola, fazendo do mesmo jeitinho que eu fiz do tecido principal, só que aqui eu não coloquei entretela. Se você quiser colocar também nessa parte que vai ser o forro, não tem problema, fica até melhor. Eu não coloquei, tá bom? Então, eu vou fazer aquele pique, vou posicionar aqui certinho e vou alfinetar tudo, tá? Descendo já, ó, com o tecido, para eu poder fechar toda essa frente, meio frente e barra também. E aí, eu já vou ficar com as minhas duas, né? Com as duas peças da frente com o acabamento já no meio frente e também na barra, porque a barra vai ser uma barra embutida. E aí, eu vou ficar com uma abertura na lateral, né? Vai ficar aberto na lateral. E aqui no ombro eu vou deixar também um pouquinho aberto, sem costurar até o final, ó, nesse momento aí que eu vou mostrar. Ó, vou posicionar aquela costura que vai pro ombro, eu vou deixar um pouquinho aberto aí, porque vai ser por essa abertura que eu vou desvirar toda essa frente, tá bom? E aí as costuras vão ficar todas embutidas. Olha só, aqui eu já costurei o lado do avesso da gola, tá? Que vai dar todo aquele acabamento. E agora aqui eu vou costurando o meio frente, todinho do colete, indo também pra barra, tá? E aqui você decide se você vai querer fazer o acabamento com overlock ou não, tá? Fica a seu critério aqui, porque já vai ficar uma costura totalmente embutida, e aí você decide se você vai fazer ou não. E aqui, antes de desvirar, eu vou fazer um corte chanfrado aqui em cima na gola e também lá na ponta da barra, tá? Que é para tirar aquele excesso de tecido que eu falei ainda há pouco, para ficar tudo com uma pontinha bem certinha, bem bonita, tá? Agora eu tô desvirando aqui lá pelo ombro, como eu já havia dito. Com a ajuda da tesoura, eu vou fazer as pontinhas, ó. Arrumar com a tesoura, né, essa pontinha aí. Aí foi aonde eu cortei chanfrado. Sempre onde tiver essa quina, né, essas pontas, você corta chanfrado, tá? Do lado do avesso para ficar tudo, para ficar uma ponta bem bonita. Vou arrumar aqui tudinho, vou passar no ferro, arrumar essas costuras aí.
E a peça aí vai dando forma. Ficar desse jeitinho aqui. Ok? Olha só. Agora aqui eu tenho só o meu decote costas para costurar. Vou colocar o meu revel, tá? E tá quase pronto. Daqui a pouco eu já vou costurar a lateral e fazer a bainha aqui que eu deixei, né, 1,5 cm. Vou passar uma costura de overlock na ponta e virar uma vez, ok? E aqui eu vou passar uma costura de pés ponto também. Peguei aqui o meu revel do decote das costas, posicionei de modo que a minha gola fique entre o colete e o revel, tá? Coloquei aqui um monte de alfinete, você pode fazer isso, depois passar um alinhavo, tá? Se você tiver medo de quebrar agulha, não conseguir, ficou desse jeitinho aí. E é importante também você dar os piques, tá? Aqui, para que quando você desvirar essa peça, ela fique com um desenho bem sentadinho. E também eu vou jogar toda essa margem de costura aí pro lado do revel e vou fazer uma costura de pés ponto, para deixar tudo bem sentadinho e dar um acabamento na peça, tá bom? Desse jeito aqui. Agora eu vou fazer o acabamento mesmo do ombro com esse revel. E aqui eu vou trabalhar com agulha de mão, tá bom? Eu fiz esse acabamento todo na mão, ó, com pontinho atrás, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o meu revel pra dentro. Primeiro eu vou arrumar aqui, no caso, o lado do ombro, jogar a margem de costura pras costas. Vou dobrar, observar se ficou uma continuidade bem certinha. Vou colocar o alfinete aqui pra segurar na posição, tá? Ó, e agora coloco o revel das costas do decote, né, pra dentro, boto o alfinete e eu venho com esse pedacinho do forro da frente e dobro de modo que cubra, né, que dê todo esse acabamento aí. Ficou desse jeito, tá? E aí eu venho com a agulha de mão mesmo e faço um acabamento à mão. Como essa peça ela não tem costura pra fora, né, assim aparecendo, então eu resolvi fazer tudo na mão pra ficar bem bonito, tá? Ficou desse jeito aqui, ó. Então essa parte aqui é bem simples. Agora quero mostrar aqui pra vocês que eu já costurei as minhas laterais. É uma coisa também super simples. A única ressalva aqui é que eu peguei, ó, o revel das costas e passei por cima do da frente para eu ficar com esse acabamento de embutido aí, tá bom? Isso eu sempre faço aqui nas aulas, tá? Então é uma coisa bem comum. E aqui embaixo eu passei a costura de overlock na barra e já também dobrei, ó. E vou costurar normalmente, fazendo uma costura simples aí, tá bom? E o acabamento ali no final eu vou fazer à mão. E aqui eu tenho já o meu colete pronto, ó. Barra das costas já pronta. Recorte, tudinho bonitinho. Pro lado do avesso. E aqui eu fiz 2 casinhas de botão. Eu vou colocar aqui na descrição a aula onde eu ensino a fazer casinha de botão em 4 passos, tá? E o meu colete já tá pronto. Ficou desse jeito aqui. E esse é o resultado do colete aqui no corpo. Eu gostei muito, tá? É uma peça bem versátil. E eu espero também que você tenha gostado. Lembrando que essa modelagem foi feita a partir de um molde base de blusa. Por isso é importante você ter as suas bases prontas. Para isso eu desenvolvi a apostila de modelagem Minhas Bases, que é um material super didático, todo ilustrado, que vai ajudar você, que é iniciante ou não, a modelar com mais segurança e a fazer peças maravilhosas como essa. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você adquirir a sua apostila, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula.